Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e quero convidá-los para nós iniciarmos a nossa aula com uma leitura na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 100. Escolhi aqui do Inário Oficial de Israel, o Salmo de número 100, que nos diz a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade dura de geração em geração. Evangelista Isaías, uma oração de gratidão a Deus, em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, aqui estamos na tua presença neste momento, gratos e agradecidos a Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo da tua palavra, abençoando o Senhor, professor Teófilo, professor Adilto e todos os alunos do Adonai, Senhor. Que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos, ó Pai, aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos dar sequência à nossa aula sobre o culto cristão e hoje nós vamos estar falando sobre a nossa quarta aula e vamos estar falando sobre elementos do culto cristão neotestamentário. E eu tenho até 2 vídeos no final da aula para eu deixei um tempo maior para o final da aula para a gente dar uma analisada em 2 vídeos sobre a questão do louvor. Nós vamos falar mais hoje especificamente sobre o louvor, sobre a música na igreja, tá? É parte do culto, é um elemento do culto, como nós já vimos, foi introduzido aí no culto, na liturgia do culto desde de Davi, né, e no Antigo Testamento ainda, e hoje nós temos aí o privilégio de ter esse momento tão extraordinário, né, quando bem usado, quando bem utilizado, no que diz respeito à liturgia do culto, né. Deixa eu compartilhar a tela aqui, a gente ir para os slides. Gostaria da confirmação de vocês. Vocês estão vendo o slide aí normalmente? Ok, tá beleza. Tá tudo normal, áudio e slide ok. Para mim Muito aqui. bem. Muito bem. Ok, Isaías? Tudo ok. Muito bem. Teleaula 4, culto cristão. Elementos do culto. Elementos do culto cristão, nós vamos ver aí numa perspectiva neotestamentária, né? E quando fala de neotestamentária, nós estamos falando principalmente dos dias que estamos vivendo, né? Pega aí esse período que nós estamos passando aí em nossas igrejas, nossos cultos, tanta liturgia diferente e diante dessa divergência de liturgia e um grande número de igrejas que renascem, que nascem, né, com muita frequência em nossa sociedade, nós estamos vendo que algumas igrejas, né, ou muitas igrejas, que no propósito de se tornarem relevantes, expressivas, atraentes, né, e modernas em seus cultos, não estabelecem limites para essa questão litúrgica no culto.
fazem o que o povo quer ver. Querem agradar a pessoas. Então, inserem na liturgia do culto coisas estranhas, né, ao que está estabelecido na palavra de Deus, coisas que até fogem do senso comum daqueles que têm temor de Deus, que têm uma reverência diante de Deus, que têm um zelo pelo nome do Senhor e pelo seu modo de cultuar. Então, tem muitas igrejas aí que, nesse afã de se tornarem atraentes, se tornarem destaques, se tornarem relevantes, né, de estarem nas mídias, de serem importantes, então, elas inserindo na liturgia do culto coisas bizarras, vamos dizer assim, para alcançar aí o seu objetivo, o seu desejo, que longe é de ser cultuar a Deus soberano, cultuar ao Senhor dos senhores, o Senhor de todas as coisas, a quem é santo e que merece reverência e ordem no momento que nós nos reunimos para adorar o seu nome, né? Então, eu tenho aqui três perguntas, né? Qual a verdadeira adoração, né? A Bíblia nos dá algumas dicas de como deve se portar o adorador que quer oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Então, qual é o que para na nossa mente quando fala assim, oferecer uma verdadeira adoração? Está na forma de adorar? Está na vida do adorador? Né? Está nos artifícios que ele usa para isso? Né? Em que está? Né? Qual é a verdadeira adoração? Qual é a essência da verdadeira adoração? Segundo, quais os elementos do culto neotestamentário? O que é que faz parte desse culto neotestamentário? Né? Obviamente, tendo como base o que nos orienta a palavra de Deus. E por último, culto é uma questão de forma ou de essência? O que importa para Deus é a forma do culto ou a essência dele, né? São três perguntas aí retóricas para nós ficar meditando aí, né? Qual é a verdadeira adoração? Quais os elementos do culto neotestamentário? E se o culto também é uma questão de forma ou de essência, ou equilíbrio entre os dois, né? O que devemos levar em consideração. Veja bem, a verdadeira adoração envolve tanto o intelecto quanto as emoções. E ela salienta sua centralidade em Deus, não no adorador. Nós temos que parar com esse pensamento, né, principalmente quem vai cultuar a Deus, achar que, principalmente quem vai louvar, quem vai pregar, quem vai prestar um culto a Deus, achar que ele é o centro do culto, né? Se não me der a oportunidade, o culto não prestou. Se o tocador não tocou bem o meu hino, o culto não prestou. Se o rapaz da mesa de som não alteou meu microfone na hora da minha pregação, na hora da minha palavra, o culto não prestou, porque eu era o pregador, porque eu era o cantor, porque eu sou... É muito eu nos cultos, sabe? E a gente precisa entender que a verdadeira adoração, a gente precisa usar o intelecto e também as emoções, mas nunca esquecer que a centralidade dessa adoração verdadeira é em Deus. É o nosso alvo, é agradar a Ele. Não tem esse negócio de eu vou ter que pregar uma palavra que agrada os irmãos. Não. Eu vou ter que cantar um hino que agrada os irmãos. Não. Se você tiver a preocupação de preparar uma mensagem que Deus quer que seja pregado, você preparar um louvor que Deus quer receber e receber esse louvor, pode ficar tranquilo que os crentes verdadeiros vão sair felizes do culto. Os crentes verdadeiros vão glorificar a Deus pela palavra, vão glorificar a Deus pelo louvor que você apresentou a Deus, né? É fazer conforme a palavra do Senhor. João diz que, se não me falha a memória, foi o apóstolo João, importa que ele cresça, né? Me corrijam aí, foi João que falou isso? Importa que ele cresça e eu diminua? Foi, João Batista. João Batista, né? Logo após saber que Cristo
ele estava preparando o caminho do Senhor e que não era ele o Cristo, né? Ele apenas preparava o caminho do Senhor. Ele era o profeta que estava anunciando, como último profeta, anunciando que Cristo haveria de vir, né? Então, não podemos esquecer que a centralidade da verdadeira adoração está em Deus. É evidente que o Deus só vai receber essa adoração se ela for dada a Ele e não a homens, ou aquela adoração egocêntrica, pessoas achando que é o centro das coisas, o centro do mundo. Não, não é. Deus deve ser a centralidade da nossa adoração. Outra coisa, cada aspecto do culto tem de ser agradável a quem? A Deus. E está em harmonia com o quê? Com a sua palavra. Então nós temos como nos orientar, nós temos uma orientação. Deus deixou a sua palavra para nós, por meio dela, prestar um culto que esteja em harmonia com ela e que, se estiver em harmonia com ela, fique tranquilo, vai agradar a Deus. Tem muito hino, tem muita mensagem que fala mais do homem do que de Deus, que serve mais para massagear o ego dos homens do que expressar as verdades divinas, as verdades eternas. Isso, tanto em toda a liturgia do culto, isso tem que ser pensado, em todo o culto isso tem que ser pensado. A mensagem não é para agradar homens. A mensagem, ela vai às vezes confrontar, às vezes não, ela vai confrontar o pecado. Ela vai confrontar o modo de vida desordenado do homem no que diz no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Ela vai confrontar. Ela é um martelo que esmiuça a penha, né? Ela vai bater com força. E ela vai levar as pessoas a ficarem desconfortáveis quando elas não querem receber a palavra como, às vezes, de repreensão, de exortação, né? Então, assim, nós estamos tendo muita gente com muito mimimi. Não pode pregar a palavra de modo que confronte o pecado, que confronte a sua ideologia, né? Que confronte a sua vida errada. Não pode confrontar porque diz que a palavra não é de Deus. Agora, quando Deus vai abrir a porta, Deus está falando que vai te abençoar, aí não, aí é a palavra de Deus, né? Não, e a palavra de Deus não é só essa que vem para massagear o meu ego, falar que eu vou receber uma bênção, que eu vou me dar bem em determinada situação, que eu vou prosperar, que eu vou ficar rico, né? Não, a palavra de Deus, ela vem também confrontar. E o louvor, às vezes, ele vem quando ele tem como harmonia a palavra de Deus, ele também faz a mesma coisa. Então, cada aspecto do culto tem que ser agradável a Deus. Então, quando pensar na harmonia do culto, na harmonia da organização, da liturgia do culto, tem que pensar em quem vai ser cultuado, é em Deus. E tem que procurar fazer tudo de forma que esteja em harmonia com a sua palavra. Embora o critério adequado para a avaliação do culto seja esse, né? O culto também precisa ser agradável ao adorador, né? Então, nós precisamos, mais uma vez aqui, eu vou sempre falar disso, procurar ter um equilíbrio, né? Como vimos anteriormente aí, nós temos que ter a preocupação de fazer com que todos os aspectos do culto ele seja agradável a Deus e ter a sua harmonia na palavra de Deus. Tá, mas para aí. O adorador também precisa ter esse ambiente agradável a ele. Não pode ser radical nesse sentido de que o adorador não precisa se sentir bem no culto, né? Não, tem que pensar nisso também. Então tem que preparar isso. O adorador tem que saber que ele vai cantar. Ele tem que se preparar para isso. Ele tem que orar para isso. Ele tem que buscar a direção de Deus para cantar um hino que fale ao coração das pessoas. Então, aí ele vai para o culto já com aquele sentimento de que vai adorar a Deus e está preparado para isso. Esse negócio de chega no culto e aí fica procurando quem quer cantar, né? Não, organize isso, né? Se possível, fala, você vai ser o cantor hoje, você vai apresentar um hino hoje. A pessoa antecipadamente.
O senhor pode trazer um culto, trazer uma palavra hoje, meu irmão, se prepara aí. A pessoa precisa orar, a pessoa precisa preparar um sermão, a pessoa precisa preparar um hino para cantar, a pessoa precisa, aquele negócio de vou pegar o fulano na surpresa hoje. Aí ele vai ler um versículo que abrir a Bíblia e vai ler qualquer coisa lá. Então, Não, o Espírito Santo vai me orientar. Não, tem que se preparar para isso. Ele orienta lá na oração, está buscando, lendo a Bíblia. Sim, professor Dildo. nós vivemos um tempo, né, a igreja do imprevisto, né? Tudo é imprevisto no culto. Tudo imprevisto. É um culto mal feito, mal organizado. É um culto de qualquer jeito, né? É preciso fazer a ordem do culto, né? É isso que tu tá falando aí, porque no momento que você faz a coisa com decência e ordem, né? Vai ser um culto bem mais interessante, todo mundo preparado, todo mundo orou, se consagrou, né? Se preparou psicologicamente. É outra coisa. Agora, esse mundo do imprevisto, né? É horrível, é horrível. Ninguém aguenta mais isso. Dentro dessa questão de não organizar o culto e tudo ser no improviso, é que acontecem as maiores atrapalhadas no culto. E o final, ele não fica nem agradável a Deus e nem agradável a quem vai cultuar. É assim que termina o culto. Já viu aquele negócio da pessoa, rapaz, eu saí desse culto aqui pior do que entrei. Porque a liturgia foi completamente desordenada, desorganizado, né? Dá oportunidade para, não quero cantar, não, que a minha garganta tá ruim. Aí o outro, não, eu não me preparei. Não, pelo amor de Deus. Já procura organizar esse culto antes, né? É evidente que, inclusive, é bom para o pastor, quem é líder de igreja, dirigente de congregação, ele fazer um rodízio, para não ficar todo o culto, botar a mesma pessoa para cantar. Isso não fica agradável quem vai adorar a Deus lá. Porque quem vai adorar a Deus não é só aquele que tem oportunidade. Quando eu estou falando que ser agradável ao adorador, é ser agradável a todos aqueles que vão estar presentes no culto. É quem está ouvindo também. Aí todo dia quem canta harpa é a irmã Teresa. Aí ainda é pega de imprevisto. Aí o culto é um culto de ensino, ela vai cantar um hino que não tem nada a ver com o culto de ensino. Né? O culto é um culto fúnebre, ela vai cantar um hino que não tem nada a ver com o culto, mas ela é a cantora oficial dos hinos da harpa. Não, procure diversificar, avisa a pessoa. Hoje é muito fácil a questão de comunicação, gente. Passa uma mensagem, liga. Minha irmã Patrícia, prepara aí 3 hinos para dar harpa cristã, 2 hinos. No outro dia já pede uma outra pessoa. Dá uma diversificada nesse negócio, fica mais agradável. Fica aquele negócio mastigado todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não. A liturgia do culto precisa ser viva, dinâmica, agradável, né? Para que o culto também seja agradável a Deus e também a quem está lá cultuando a Deus, né? Assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. É outra coisa que a gente precisa entender. A adoração, ela não é só na igreja. Ela precisa ser uma atividade diária e contínua na vida de quem adora. É tanto que até uma vez eu publiquei, eu peguei uma imagem que tinha um texto e um rapaz com violão, e nele dizia o seguinte: antes de receber a adoração, Deus recebe o adorador. Por quê? Não adianta ir com a cara lambida lá na frente, dizer que está adorando, ou ir para a igreja dizer que está adorando a Deus, com a vida completamente esculachada. Não adianta. É um culto que não vai ser recebido por Deus. Se vai cantar, é um hino que não vai passar do forro da igreja, não vai passar do teto da igreja. Deus não vai receber. Porque antes de receber a adoração, Deus precisa receber o adorador na sua presença. Essa é a verdade. Então, a adoração é uma atividade diária e constante. Em Atos, capítulo 2, nós vimos ali que a igreja primitiva, os irmãos estavam constantemente unidos, todos os dias no templo. Né?
é uma atividade que não é só no templo, é no templo e fora dele, é dando o exemplo. E quando esse exemplo é dado, quando essa adoração é diária na vida de quem serve a Deus, é uma vida diferenciada. Quando ele pega o microfone para falar, as pessoas sentem que Deus recebeu ele, está recebendo a sua palavra, está recebendo a sua adoração, está recebendo o seu culto. Não é aquele negócio mecânico, artificial, artístico, né? Não, não. É uma atividade diária. O verdadeiro adorador, o verdadeiro servo do Senhor, que cultua a Deus, tem que ter uma atividade diária de adoração, constante. De que forma? Sendo servo, serva, fiel, obediente, dando bom testemunho, dando bom exemplo, onde quer que estiver. Elementos do culto neotestamentário. Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, ensina que o culto acontece a todo momento e em todos os lugares, no templo e de casa em casa. Ali a Bíblia nos dá esta ideia, que o culto não é centralizado na igreja, mas é na igreja, é em casa, onde eu estiver. Eu preciso, com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas atitudes, ser uma pessoa que esteja sempre cultuando a Deus, com tudo que eu faço. Sabe? Não é ser aquele crente abusado, não. Aquele crente equilibrado, que tudo que ele faz, você vê que ele considera Deus. Ele tem temor de Deus. Ele faz sob a orientação de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Ele pensa antes de agir. Ele vive uma vida de adorador contínuo, de quem está cultuando a Deus, com tudo que faz, com tudo que fala e com seu exemplo, com seu testemunho. O comportamento que ele tem na igreja é o comportamento que ele tem em qualquer lugar que ele estiver. Ele dá graças a Deus por tudo, ele adora a Deus, ele está no trabalho, está cantando um hino, está ouvindo um hino, ele está sendo uma pessoa que transmite um testemunho às outras pessoas de que Deus está presente na vida dele. Então, quem tem Deus na vida está sempre cultuando a ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. No Novo Testamento encontramos as 3 dimensões do culto. O culto, ele é, primeiramente, pessoal. Então, esse negócio de ir para o culto e falar, não agradei do culto. Mas para aí, mas que culto tu prestou a Deus? Que contribuição tu deu para que o culto fosse uma bênção? O culto, ele tem também a dimensão familiar e a dimensão pública. Então, o culto começa dentro de nós. O culto começa na nossa casa. O culto é na igreja. Né? Podemos dizer assim, o culto começa dentro de mim, passa pela minha família e termina na igreja. É o culto público. É onde reúne-se os membros da igreja, é onde há a comunhão do corpo de Cristo, onde todos estão reunidos, unidos no mesmo propósito, de cultuar a Deus. Então, o culto, encontramos isso no Novo Testamento, ele tem essas 3 dimensões: pessoal, familiar e também pública. Hã? Estava perdido aqui nesse link. Perdido de quê? Não, eu não estava conseguindo entrar aí no link aí para perder na aula dele. Eu, a irmã Socorro. Meu Deus, Socorro. A primeira que entrou foi a Socorro e eu falando com ela aqui, dando parte do Senhor, ele não respondia, eu não entendi. Ué, tá eu, ela e o Domingo no mesmo link aqui. Agora, eu tentando entrar na entrada, só aparecia elas aí. Vai, perguntando se não tinha aula, e uai, que bagunça é essa? Mas graças a Deus deu certo. Nossa, o Teófilo está trabalhando só com link. Eu trabalhei com vários links, né? Eu estava aprendendo a manusear o Skype. O Teófilo só criou um link, e em cima desse link, reunião com o Edivaldo, a gente entra na teleaula. E assim vai ser as outras também. Vai no grupo lá, lá e clica e entra na aula.
A Socorro apareceu aí também, Socorro? Não? Ela tá enganchada lá, mas o domingo já apareceu? O domingo também estava lá. Também não. Aí a Meu Deus, Marilene, meu Jesus. Pastor Adilto, ajuda aí enquanto eu sigo com a aula. Mas a aula tá ficando gravada, viu? Pastor, eu apareci, estou aqui. Opa, olha aí. Graças a Deus. Oi, eu tô aqui Porra, também. Deus. Faz hora que eu estou Ah, aqui assistindo. meu Deus do céu. E Tô eu falando com esse ativa, tô povo não em área. responde. Não, então muito bem, vamos seguir. Mas aí quem perdeu alguma parte aí, o Lucas parece que perdeu uma parte. Quem perdeu uma parte aí, depois assiste o início aí que tá gravado, viu? Ok. beleza. Muito bem. Então nós temos essas três dimensões do culto. Ele é pessoal, familiar e público, tá? Então assim, eu tenho que me preparar pessoalmente para estar no culto familiar. Eu tenho que me preparar pessoalmente para estar no culto público. Então a qualidade do culto depende muito mais de mim do que dos outros. Depende de cada um de nós. Que culto pessoal você vai prestar a Deus? Qual o objetivo de você ir no culto? Qual o objetivo de você reunir a família para cultuar, né? Então, assim, nós temos essas três dimensões. Esse negócio de achar que quem é responsável pelo culto é o irmão, não, ele tem a parte dele, mas e o culto pessoal meu? Como é que eu vou prestar ele? Eu não presto ele só na igreja, eu presto ele onde eu estiver. Onde eu estiver, né? Então, nós temos muitos exemplos de irmãos que têm essa preocupação. Como eu posso prestar esse culto pessoal? Vivendo uma vida pessoal exemplar como servo de Deus, né? Quanto a gente vê, às vezes a pessoa passa na rua, está cantando um hino, né? Feliz, alegre. Às vezes a vida dela não está nem dando tanta alegria, mas ela é feliz em ser crente. Ela é feliz em cultuar a Deus. Então ela sai adorando a Deus, né? Quantas pessoas não estão viajando e às vezes ora viajando, né? Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não é ficar o tempo todo trancado no quarto de joelho orando sem parar. Não, é na vida diária. Então, o cultuar também é assim. Você pode cultuar a Deus a todo tempo, com a tua atitude, com canta um hino, lembra o hino, canta o hino, tá andando, lembra de alguém, ora para os teus filhos, teu esposo, tua esposa, ora para um projeto teu, tá viajando, Senhor, me guarda, me livra. Então, assim, eu já tive livramentos, sabe? Eu estava viajando, dirigindo o carro aqui e de repente me vinha vontade de orar. E o Senhor me guarda, me dá livramento, guarda minha família, nos leva em paz nessa viagem. Daqui a pouco vem um imprevisto e Deus me dá o livramento, sabe? Assim, instantâneo, assim, após eu terminar a oração. Então, assim, é exemplo de que vale a pena você estar sempre cultuando a Deus por meio do louvor, por meio da adoração, por meio do testemunho, isto de modo pessoal. Dentro da família, isso é extraordinário, e de modo público também, tá? Não é um episódio apenas. Ao terminar a liturgia do culto no templo, esse culto deve começar na vida da gente. Essa liturgia deve começar dentro da gente, né? Que coisa extraordinária. Terminou o culto, mas eu preciso continuar cultuando a Deus. No templo terminou, mas na minha vida, essa liturgia precisa continuar. Assim, achamos por bem considerar 5 indispensáveis elementos de um culto. Não necessariamente na mesma sequência que eu vou apresentar aqui. Não. Pode mudar, não tem problema. Né? Mas são elementos indispensáveis. Eles precisam acontecer no culto. Tá? Hinos, leitura bíblica, oração, contribuição e pregação. Poderíamos esmiuçar aqui com mais coisas, né? Começar com oração, hinos, leitura bíblica, depois oração, depois contribuição, depois pregação, depois apelo, né? Que hoje e depois bênção apostólica, né? Mas assim, esses são os principais elementos, né? Os principais elementos do culto neotestamentário. Inclusive hoje, dificilmente as pessoas fazem apelo nos cultos, estão observando? Dificilmente fazem apelos. A Assembleia de Deus, ela sempre teve essa marca. Não podia faltar oração, hino, Bíblia, pregação, contribuição e apelo.
não terminava um culto sem perguntar se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Hoje, às vezes, eu participo de culto que tem pessoas descrentes. Termina o culto e ninguém, o dirigente do culto, ninguém faz o apelo. Às vezes foi até alguém interessado em aceitar a Jesus. Ou a palavra, a mensagem, o Espírito Santo trabalhou na vida de alguém. Não faz o apelo, a pessoa vai embora. Perde a oportunidade de ganhar uma alma. Então, os principais são esses que eu estou elencando aqui, esses 5, para não ficar muito extenso, mas isso aí pode ser acrescido algumas coisas que são necessárias, são importantes para o culto, né? Primeiro, vamos falar bastante hoje sobre hino. Vamos nos deter, inclusive, só nele, porque, meu Jesus, essa questão de louvor na igreja, de música na igreja, é algo polêmico, preocupante, mas é muito importante, né? É muito importante. Imagine um culto sem hino nenhum. Imagine um culto com um cantor que não se prepara para cantar. Imagine um culto que o tocador não se prepara para tocar, né? O quão ruim esse culto pode ser, né? Então, se tornou hoje os hinos, o louvor, a música, a adoração por meio dos hinos, se tornou algo fundamental no culto, se tornou algo muito importante no culto, porque a música é a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma através do som. Bem aqui, já dá para nós falar com uma meia hora. Meu Deus, é a expressão do sentimento da alma através do som. Como posso expressar o sentimento da minha alma que quer se comunicar com Deus, que faz contato com o exterior, com uma música estridente, com um som desorganizado, sabe? Com um rock and roll, um batidão mais frenético, sabe? Então, assim, como é que é essa alma que está se expressando desse jeito, né? Como é que esse sentimento, se é por meio da música que a alma está expressando esse sentimento, eu fico meio preocupado, tem hora. Será o que está passando nessa alma que está querendo se expressar com esse tipo de música tão terrível, né? Tão assustadora, tão desordenada, aquela coisa exagerada, sabe? Aquele pancadão, aquele rock and roll, aquele funk na igreja, né? Eu fico pensando assim, será como é que essa alma está? Porque ela está se expressando por meio da música, está manifestando seus sentimentos por meio da música. Será o que está passando dentro dessa alma? É um negócio assim, meio que preocupante, né? Através da música, nós conseguimos exteriorizar os nossos sentimentos de louvor e gratidão ao Deus eterno. Extraordinário. Quando você vê uma pessoa cantar um hino, você vê que ela está derramando a sua alma na presença de Deus. Sabe? Que não ela não está exteriorizando um sentimento carnal. Ela não está exteriorizando um sentimento de engrandecimento do homem, de louvor do homem, de enaltecimento do homem, daquele positivismo, né, exacerbado, aquela indecência, né? Porque tem tudo isso. Tudo isso se expressa através da música, através do louvor, sabe? Aquele egocentrismo. Tem gente que expressa por meio de louvores na igreja até a atitude de vingança, né? O ódio, né? Exterioriza esse sentimento e está dizendo que está louvando a Deus, está expressando gratidão a Deus. Conversa, sabe? Você pode, por meio da música, exteriorizar, colocar para fora, fazer fluir o sentimento de gratidão a Deus. Você pode. E a gente conhece quando a pessoa está fazendo isso por meio do louvor. Isso é perceptível, né? O hino, o louvor, ele traz ao culto uma atmosfera, ou pelo menos deveria trazer ao culto
uma atmosfera espiritual na vida daqueles que participam do culto. Né? Ele tem que trazer aquela alegria espiritual para aqueles que estão ouvindo. Tem que alegrar a alma de quem está ouvindo. Por isso, o hino precisa ter mensagem. O hino precisa ter Bíblia. O hino precisa ser direcionado ao enaltecimento de quem está sendo cultuado. Não é uma apresentação artística, não é uma apresentação teatral, com gestos, né, que não sejam gestos que enalteçam o nome do Senhor, que se renda diante dele, que se prostre diante dele. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, sobre esse ponto aí. Sim. Pessoal, você sabe que existe um modismo agora, né, nas igrejas pós-modernas, que é a questão daquele som musical, daquela música no momento da pregação, né? O tecladista fica lá fazendo aquele som musical, né? Esse ambiente e tal. E o pregador vai pregando e ele começa a utilizar a dramatização no teclado e etc. E acaba levando um delírio na igreja. Na minha opinião, esse tipo de música dentro da igreja, esse modismo que surgiu dentro da igreja pós-moderna, é uma manipulação. Manipular as emoções através da música. Existem pregadores que já saem com CD na bolsa, dentro da Bíblia. Domingo, lá na congregação do Mão Pedro, um pregador chegou lá e botava o CD com esse som ambiente para fazer um emocionalismo barato, manipulável com o ambiente da música, né? Ou seja, utilizando a música no momento da pregação para manipular as pessoas, a emoção das pessoas. Eu, particularmente, quando eu vou pregar, se o tecladista começar a tocar, eu já peço para parar. Porque é o seguinte, a palavra de Deus é ungida, não precisa de manipulação de som, de música. Professor Adilton, é bom você estar tocando esse assunto aí. Na verdade, eu vejo isso há muito tempo aqui na igreja, e eu, na verdade, eu sabia se é um modismo, né? Mas, na verdade, eu nunca concordei com isso mesmo. Isso não. Quando eu vejo que essa música mesmo, ela tira o foco do objetivo, se a pessoa vai cantar um louvor específico, uma mensagem, principalmente, a maioria dos pregadores já manda o tecladista, se tiver um tocador, solar um hino ali bem baixinho, suave, né? E na verdade, eu também não concordo com isso mesmo, não. É um trem meio estranho mesmo. Eu acho o seguinte, cada elemento do culto tem o seu momento, não é verdade? Cada momento do culto tem o seu momento. O momento da música passou, o momento da mensagem é da mensagem. Então, são artifícios que são artistas, procuram fazer para, não sei,